Maravilha, pessoal. Essa parte desse último dia de evento, a gente está falando bastante sobre economia tokenizada, então a gente falou de tokenização no último painel. Vai ser uma boa poder falar dessa infraestrutura que está sendo desenvolvida. Alguns de vocês, 3 de vocês fazem a infraestrutura, então vai ser interessante aprofundar. Mas antes disso, eu queria uma descrição, vocês puderem falar brevemente sobre vocês e sobre a empresa que vocês representam, começando com o Viriato, e a gente vai seguindo aqui na sequência. Muito bom dia aí a todos, prazer estar aqui com vocês. Eu sou o CEO e fundador da Parfin, a gente já está nesse mundo de digital assets há 5 anos. A gente começou fazendo solução para que os bancos e instituições financeiras pudessem oferecer cripto e qualquer ativo digital para os clientes finais. E aí, mais recentemente, a gente lançou também a Rails, que é o segundo produto, que é uma blockchain permissionada e está sendo testada a solução de privacidade no Drex, né, pelo Banco Central. Então, a gente tem 2 produtos que são complementares e a gente fornece essa infraestrutura de tecnologia para as empresas. Maravilha, Marcos. Caroline, conta pra gente um pouquinho de você e da InfraToken. Oi, pessoal. Meu nome é Caroline Nunes. Eu estou nesse universo de blockchain desde 2018, muito voltada para a parte da infraestrutura mesmo. E eu tive algumas iniciativas. A primeira iniciativa de blockchain foi a InspireIP, que foi uma infraestrutura para registro de propriedade intelectual usando blockchain. A gente começou usando a rede da Ethereum, depois a gente mudou para Polygon. E sempre muito focado nessa infraestrutura. E aí a gente lançou também o primeiro NFT do Brasil. E agora a gente está com a InfraToken, focando muito nessa ponte entre o sistema legado e o sistema de Web3. E a gente sabe que fazer essa transição não é fácil, então a gente tem focado nesse meio de campo. Maravilha. Bradaskia, por favor. Bom, eu não tenho nada a ver com infraestrutura de blockchain, mas tenho minha carreira inteira voltada para o mercado financeiro. Desde o início comecei a trabalhar em crédito pessoa física, cartão, meios de pagamento. Fiquei muitos anos como consultor para inovação em serviços financeiros. A gente, né, Brunão, lá 2015, 2017, vendo esse mercado de fintech crescendo, ajudando esse mercado a se organizar, se conhecer, se conectar. Com o Fintech Lab, inclusive, que você fundou. Eu fui fundador do Fintech Lab, acho que muitos de vocês conheceram aquele mapa que a gente fazia, né, a pizza com todas as iniciativas de fintech que a gente mapeava, conhecia dentro do mercado para ajudar a dar essa visibilidade, né, desse movimento de inovação que vem acontecendo. E agora eu faço parte do Banco ABC, sou Head de Crédito Digital, que a gente chama. Estou envolvido com as novas iniciativas de crédito para o Banco ABC. Então, novos modelos de negócios que o banco vem trabalhando. Para quem não conhece, o Banco do ABC não é da região do ABC, tá? Então, vale a pena reforçar para o pessoal. Aqui, na verdade, é um banco de origem árabe voltado para o mercado de grandes empresas, tá? Então, por isso que as pessoas, no geral, não conhecem, né? Indivíduos não conhecem, mas é um mercado voltado para grandes empresas. Além disso, sou professor aí de alguns cursos, como o Bruno comentou, e um grande entusiasta e procuro ser um grande incentivador da inovação no mercado. Maravilha. Obrigado, Silvio. Olá, pessoal, bom dia. Voltando agora para a infraestrutura novamente de blockchain. Eu sou o Silvio Pegado, eu lidero a parte de negócio da Ripple da América Latina. A Ripple, estou na Ripple tem 3 anos agora. A Ripple é uma empresa muito conhecida por pagamentos internacionais. Então, a empresa tem 10 anos que ela foi criada. E a Ripple, explicando um pouco a diferença, a Ripple não é... Ripple e XRP são coisas diferentes. A Ripple utiliza o XRP, o token XRP, para fazer seus negócios, por ser um token mais eficiente, baixo custo, rápido. E aí, além da parte de pagamentos, a Ripple começou a entrar na parte de uma camada mais de infraestrutura, um suite de infraestrutura. Então, ano passado, a gente adquiriu uma empresa na Suíça de custódia, super forte para bancos,
com governança, em uma série de camadas muito robusta. Esse ano, também para fazer parte de maior eficiência da rede, os produtos da Ripple, a gente lançou uma stablecoin, a RLUSD, também uma stablecoin onde XRP continua sendo um token super importante, mas muitas vezes, dependendo do cross-border, do pagamento, se a gente achar interessante, a gente pode olhar um ou outro, dependendo da liquidez e seus custos, né? E é isso, super obrigado pelo convite. Vamos Maravilha. Lá. Vai ser uma boa a gente poder trocar aqui. E, pessoal, para a gente abrir, eu acho que vale fazer uma recapitulação do que a gente está vendo no mercado. A gente está incorporando ao longo dos tempos várias infraestruturas novas, recentes. A gente vê a gente falou bastante aqui sobre Pix aqui durante esses dias de evento, também Open Finance. E nesses ambos casos, Pix e Open Finance, a gente teve impulso regulatório, né, que foi algo que fez toda a diferença e também exigiu uma colaboração de mercado, né? Os entes de mercado tiveram que estar ali juntos para que houvesse uma comunicação, né, acontecendo entre todos os entes, né? E agora a gente está na transformação rumo à economia tokenizada, né? Campos Neto falou recentemente que o futuro, ele sabe que invariavelmente o futuro é tokenizado, então ele entende que essa camada de infraestrutura vai fazer transformações no mercado e vai acabar conectando com várias coisas que a gente tem visto, né? Então, como é que vocês enxergam esse futuro tokenizado aqui no Brasil, né? Bem como a gente fala de impactos no ponto de vista de instituições e na ponta do consumidor, né? Então, começando aqui com o Viriata, a gente segue também fazendo esse bate-bola. Bom, acho que todo mês, né, quando a gente fala de economia tokenizada, né, acho que os primeiros tokens que surgiram foram as criptos, né? São os tokens nativos dos protocolos blockchain, né? E aí a gente vê que os bancos já cada vez mais estão começando a oferecer esses ativos, né, tokenizados, que são as criptos dos protocolos, para os clientes finais. Desde que o Drex foi anunciado, né, a gente vê aí uma série de provas de conceito, né, de tokenização, mas também casos reais, né? Então, tem algumas tokenizadoras no mercado, né, fazendo tokenização de debenture, CRA, CRI, cota de fundo, recebíveis. Acho que o grande case que eu gosto bastante é a tokenização, né, de duplicata, de recebíveis de cartão, e aí empacotado e vendendo isso para o mercado. Então, assim, a gente fala, vai ser coisa de futuro, não, já está acontecendo, né? Já está acontecendo. Ainda assim, as pessoas se olham e falam, putz, mas qual que é a vantagem do token, qual que não é? Acho que daqui a uns anos, você nem vai saber que é token, você vai estar tokenizado, vai estar fluindo, né? E obviamente que tem os desafios regulatórios, né? O token de um ativo regulado, né, vamos dizer, uma debenture que vai sair e não pode ser vendido para um investidor não qualificado ou sem suitability. Então, eu acho que a gente vai ver aí nos próximos anos essas camadas, né, de controle, de compliance, incorporando controles para que realmente os ativos digitais a economia possa ficar tokenizada, né? Então, eu acho que é isso que vai acontecer aí nos próximos anos. A tecnologia, ela destrava todo esse meio de campo, mas ao mesmo tempo você tem que tentar manter algumas salvaguardas que o mercado já coloca, até pela proteção do investidor, como você colocou com esse exemplo do investidor qualificado, né, nesse caso de produtos financeiros. Mas, Carol, o que você me diz ali em relação a isso, tá, com o futuro e tudo mais? Eu sempre vejo muito essa comparação. Teve todo o processo do Pix, então com o Drex vai ser parecido, a gente vai ter a mesma curva ali de desenvolvimento, mas o que a gente tem que lembrar é que o Pix, apesar da grande revolução que trouxe, o Pix é Web 2. Então a gente não teve uma grande curva ali, não teve uma mudança de internet. A Web3 ela é uma mudança de paradigma e a gente precisa entender que também é uma mudança cultural, e aí vem todas essas questões regulatórias. Quando a gente para analisar as questões regulatórias, tem muita coisa que não faz sentido quando a gente está falando de Web3, porque a regulação ela foi feita para a Web2. E apesar da regulação ela não ter um foco específico
em tecnologia, tem muita coisa ali na regulação que toca a tecnologia. Então, vamos dar um exemplo. O artigo 13 e o artigo 16 da CVM 88 fala sobre o registro de titularidade dos valores imobiliários. Para que a gente precisa disso quando a gente está falando de blockchain? Porque a blockchain já mantém todo esse registro. Então, não faz sentido esse tipo de regramento. E sobre essa questão dos tokens, também tem uma peculiaridade. A gente fala tokenização como se fosse tudo a mesma coisa, mas tem diferentes tipos de rede, tem rede pública, rede permissionada, tem diferentes padrões de token, e isso faz muita diferença quando o assunto é integrar com a instituição financeira. Qual tipo de ativo você está representando por meio de um token? Você consegue colocar as informações desse ativo dentro do token? Porque se você não colocar, você simplesmente está ali falando, eu estou representando esse ativo com um token, mas quando você for tirar do seu ambiente, você não vai conseguir levar essas informações. Então, isso é muito importante. E aí, dando um exemplo, você não representa, e assim, ao meu ver, você não representa uma CCB, é um pouco polêmico, você não representa uma CCB com IRC20. Eu acredito que você representa uma CCB com um outro tipo de token, talvez um 1155, porque aí sim você consegue inserir todas as informações que você precisa. Então, basicamente, essa é a minha visão. E é interessante o ponto que você falou de regulamentação, né? Porque assim, várias mecânicas que a gente tem do mundo atual financeiro foram desenvolvidas em cima de alguns limitadores que a gente tinha, né? De própria tecnologia, de infraestrutura, né? Um exemplo que a gente fala é tudo que é cross-border. Quando você fala de cross-border no conceito antigo, tem muita coisa que o limitador é a própria mecânica de mercado. Agora, quando você estoura isso para uma realidade tokenizada, tem que repensar. Então, tem várias feridas que precisam ser, vários pontos são revisitados uma vez que você coloca essa camada em cima, inclusive do funcionamento 24/7 que a gente vê do mercado. Eu citei até no painel anterior a própria New York Stock Exchange revendo a questão de funcionar 24, pensando em funcionar 24/7, porque o mundo cripto funciona 24/7. Então, você não pode perder para isso, uma vez que você, como uma bolsa que opera também as pontas de investidor e não está com esse dinamismo. Mas vamos para o Bradasky. Como é que você vê, Bradasky, essa questão, o impacto instituição e também na ponta de vista do consumidor, essa transformação? Eu estou super animado com esse movimento que está acontecendo, né? Quando eu comecei a me envolver um pouco mais dentro do tema, lá 2015, 2017, a gente via blockchain era uma tecnologia em busca de um problema, que a gente falava, né? E agora não, a gente começa a ver que os casos realmente, os problemas estão aí e você tem uma tecnologia que pode te viabilizar a resolução desses problemas. Eu acho que assim, eu acho que o papel do regulador aqui é o papel fundamental, é o principal impulsionador que a gente está vendo. Quando a gente fala de Pix, por exemplo, quantas wallets digitais a gente viu nascer de 2015 até o surgimento aí do Pix em 2020, que acabaram não dando em nada, porque você está falando de mercado de duas ou múltiplas pontas, que o investimento para conseguir fazer esse mercado acontecer e você ganhar volume nas duas pontas é muito grande. E você tinha outras soluções de pagamentos aí no meio. Uma vez que vem o regulador e fala, esse daqui agora é o padrão e vocês vão começar a assumir esse padrão e começar a desenvolver modelos em cima desse padrão, você tira essa barreira. Então, você faz com que o mercado, todas as pontas comecem a se conectar e passem a usar essa tecnologia. E o Drex vai acontecer a mesma coisa. Eu acho que é o regulador falando, temos uma forma de você usar o real digital aqui dentro para conectar diferentes pontos. Não que isso vá ser simples. Você está falando aqui, né? Protocolos, quais são os protocolos que a gente vai usar para diferentes tipos de caso. Questão de cibersegurança, eu acho que é um tema super crítico. Aqui, quando você fala de redes imutáveis, uma vez que você tenha um problema,
dependendo de como uma rede ou um negócio está constituído, para quem que você reclama, com quem que você vai voltar, seu imóvel foi transferido por fraude para outra pessoa. E aí? Todo um smart contract está montado, que foi escrito por alguém, várias pessoas desse meio, como que você resolve essa questão? Essas coisas têm que ser todas pensadas a priori, de como que você monta, usa toda essa facilidade que você tem, mas também como que você traz todas as salvaguardas, que é o que vai trazer adoção para o dia a dia das pessoas. As pessoas têm que ter confiança no processo, tem que ter uma confiança real e ela tem que ter a consciência perceptiva do ponto de vista dela também. Ela tem que sentir que o dinheiro dela está guardado, que os ativos dela estão guardados, e que ela tem acesso e tem controle em cima daquilo. E não que você está tendo algo que ela não entende lá dentro e que está gerando mais risco operacional. Essas camadas de abstração, a forma de educar as pessoas no dia a dia, eu acho que vão ser fundamentais para que a gente veja esse tipo de tecnologia evoluindo, né? Então, eu acho natural que vai iniciar no mercado B2B, que vai ser um mercado mais letrado para esse tipo de coisa, e depois isso daqui começar a avançar mais naturalmente para o mercado B2C. Eu vejo um pouco esse movimento daqui acontecendo. Mas eu acho que o passo que o Banco Central deu é fundamental para fazer com que essa discussão toda e o painel esteja mais cheio do que outros painéis que eu estava vendo de outros temas que estavam rolando aqui. Então, acho que esse é o meu ponto de vista. Bacana. E, novamente, aquela questão, né? Quando a gente precisa se reescrever várias coisas dentro do que a gente tem de regulamento, de mecânica, de mercado. E uma vez que a gente faz isso, a gente mexe um monte de outras coisas, né? Então, assim, tem muito impacto e a gente ainda está absorvendo isso. E a gente vai entrar, inclusive, em desafios de Drex aqui. O Marcos está provavelmente bastante habilitado para falar disso, sobretudo desafios de privacidade que estão acontecendo e desvendar um pouco disso para a gente. Mas vamos, Silvio, o que você vê aí dessas implicações para instituições e para consumidor? A Ripple vê isso de uma forma muito... olhando o Brasil, né? Aí deixa eu tentar dar um ângulo um pouco diferente da nossa conversa, porque, de fato, dá a impressão que tem muita coisa para ser feita ainda, né? E tem. Mas a gente começa a olhar ou comparar os outros países, né, que a gente como região aqui, a gente atua, o Brasil está anos-luz na frente que outras regiões na América Latina. Então, por exemplo, e aí muito orgulhoso de ser brasileiro, né, e a gente ter um Banco Central, uma CVM com uma agenda super avançada, né, super early adopter. Você começa a ver que a Ripple entendeu que aqui é um nicho e a gente está investindo muito forte nessa região por causa do tamanho da oportunidade de futuro, né, de coisas que vão existir. Não existe ainda uma bola de cristal o que vai ser, né, qual vai ser o tipo de tecnologia especificamente, mas está todo mundo trabalhando, desenvolvendo suas tecnologias. Existem aqui, a gente percebe que existem 3 fatores fortíssimos que combinam e tornam o Brasil esse foco que é agora, e aí juntando o pessoal todo interessado, né, em ouvir mais sobre esse tema, que é a clareza regulatória, mas não só a clareza regulatória, não é o governo falando assim, essas são as leis, não. É como é que o regulador, ele ativamente, né, ele contribui ativamente para a agenda. Se você olha, por exemplo, o Chile está lá, a lei da cripto, lá, da fintech, está bem claro, a lei vai ser publicada em fevereiro, ninguém está se mexendo. Os grandes players não estão se mexendo. Então, quando você olha aqui o fator regulador empurrando a agenda é muito importante. Aí, quando você olha, por exemplo, o fator que é muito importante é a indústria. Quando a gente fala de indústria, a gente percebe que, por exemplo, os grandes bancos, os bancos incumbentes no Chile, por exemplo, eles não estão se mexendo como estão os grandes bancos, os grandes players do mercado aqui, se colaborando em conjunto, né? Trabalhando com o Drex, várias agendas, CRIA e várias agendas. Então, isso tudo acelera bastante, né, toda a parte do que a gente acha que, putz, mas está demorando, né? Agora o Drex foi para o ano que vem e tal, demorando. Não, isso está super acelerado. O terceiro fator, que é o mais importante, que é a cola disso tudo, e onde a Ripple entra muito forte também, é a parte ecossistema. Como é que a gente faz com que a gente crie um modelo educacional, como é que a gente faz para trazer as pessoas de Web 2, que é um universo gigantesco, né, que a Carol falou, para o Web 3, como a gente cria essa base toda, né, um trabalho de developer advocate em cima disso, como é que a gente cria toda essa plataforma? Então, esses 3 fatores, se você olhar México, Colômbia, está longe disso, estão longe, né? Então, por isso que, juntando tudo isso, a gente entende que o Brasil é onde a gente tem que ter essa discussão, de fato, né, de tokenização.
a Ripple continua evoluindo, né? A Ripple como muito fortemente, né? Utilizando o XRP, né? A Ledger XRP, né? A blockchain, continua evoluindo, né? Ajudando o ecossistema a evoluir, justamente para tentar sanar esses desafios de tecnologia que a gente veio falando aqui, né? Legal. Então é super promissor, a gente fica animado. E esse ponto que você colocou, Silvio, de desenvolvimento de ecossistema, ele é vital, né? Até porque assim, é tudo interligado e cada vez mais pessoas do mercado financeiro tradicional vão ter que, em algum nível, entender de toda essa transformação. Tem todo um trabalho de formação da galera da área técnica, né, lá na base, que está pegando isso agora de frente aqui no Brasil, como você colocou. Depois gente da área de negócio e por fim comunicação, né, que é de todas esses players para o mercado. Como é que eles vão falar, uma vez que a gente sai da esfera da transformação instituição e traz a transição disso para público, né? Então, consumidor final. Então temos várias etapas para serem concluídas e isso também gera muita oportunidade de negócio para vocês que estão para a cadeia como um todo financeira, né? Mas agora vamos olhar um pouquinho e falar de um elemento que é bem importante como acelerador, que é o próprio Drex, que a gente está falando, né? Quando o Bradasca falou, quando isso vem do regulador colocando isso, ele bate o bumbo para exigir uma transformação de mercado, que a tecnologia já está aí, mas existe elemento regulatório e elemento de infra. Então a infra, o regulador já está colocando, né? Então a gente tem graus aí muito importantes de transformação olhando para a Drex. Aí eu volto para o Marcos. A Parfin também está bem envolvida aí no desenvolvimento de elementos técnicos, né, dentro do contexto de Drex, encarando os desafios que a gente vê dentro desse processo, né? E sobretudo, que tem sido muito falado do elemento de privacidade nesse aspecto. Eu queria que você pudesse explicar esse desafio de privacidade que está sendo colocado. As pessoas às vezes não entendem que nós estamos falando do ambiente interbancário, mas eu acho que é bom você poder explicar isso. E também explicar por que o projeto do Drex, como ele se difere dos outros projetos CBDCs que a gente vê ao redor do mundo, né? Inclusive o BIS publicou um paper falando sobre como o modelo nosso, somente tokenizando aqui depósitos, então tudo isso, como isso muda o jogo e altera a dinâmica do mercado e que a mídia tem colocado, de certa forma, um olhar em cima disso. Bom, vamos começar aí pela parte mais complicada, que é a privacidade, né? Talvez um passo antes, para quem não conhece blockchain, né? Blockchain ele tem os nós validadores, né, na rede. Então as pessoas processam transação e são remuneradas por isso, né? Nos blockchains públicos isso é muito comum, né? E tem a história de prova de conceito, prova de trabalho, né? E staking, né? Que é você colocar os seus ativos em risco para poder processar a transação. E tem outras aí, né? No caso do blockchain selecionado pelo Banco Central, é prova de autoridade, né? Ele dá a autoridade para a pessoa processar transações. Quando você processa a transação, você tem acesso ao nó, você consegue ver tudo o que está acontecendo lá, né? Então, mas como assim, né? Todos os bancos vão estar vendo tudo o que está acontecendo, né? Os depósitos dos clientes dos outros bancos, não pode, né? Não é possível. As transações acontecendo, né? Entre os bancos, então, esse é o desafio, né? Como é que você tem uma rede onde os bancos vão estar rodando os nós, né, que é o caso atual, para ajudar na segurança da rede, vamos dizer assim, né, para que ele fique resiliente, a rede distribui. Não é totalmente centralizada, é semi-descentralizada, né, porque você não vai ter 1 milhão de bancos rodando nodes, né, você vai ter lá alguns bancos rodando nodes. Mas traz esse problema de que você consegue ver as transações. As soluções de privacidade, o que elas fazem, né? Elas encriptam o token ou a transação, tá? Aí depende de cada uma das soluções que estão sendo analisadas, né? O Banco Central está testando 3, né? Por enquanto, o Anonymous Ether, o Starlight, a Rails, que é a nossa, e agora a ZK nova, cada uma com uma abordagem diferente, né? De solução para a privacidade. Quais são os desafios, né? Então, quando você criptografa um arquivo, quem usava ferramentas de criptografia, criptografava um documento do Word, você não consegue consultar a informação que está lá dentro, né? Você não consegue interagir, você tem que descriptografar, aí você vai consultar para poder ler a informação, né? Então, é a mesma coisa, você criptografou um token, um smart contract, que não consigo ler a informação, então você perde elementos de programabilidade, que é um foco do Banco Central, né? E aí tem outro problema, né?
Toda vez que você criptografa um elemento, ele fica mais lento por natureza. Não tem como, né? Porque você não está interagindo direto. Então, tem a questão da escalabilidade associada à privacidade também. E eu acho que um terceiro elemento que é a composabilidade, né? Você conseguir juntar os ativos. Então, juntando tudo isso, né, esses diversos problemas, tem um desafio. A gente tem como, sim, resolver as soluções, mas você sempre vai ter que abrir mão de um desses elementos, né? Não tem como. No caso do que a gente está fazendo lá, a gente fez uma abordagem um pouco diferente e a gente consegue resolver os 3 problemas e conseguimos implementar os 4 fluxos que o Banco Central propôs, né? Vamos começar os testes agora com os participantes, também animados aí, vamos ver como é que vai ser. Em relação à segunda pergunta, quando a gente fala de moeda digital de Banco Central, e tem vários papers, vários estudos sobre isso, né? A gente mesmo soltou um ano passado um estudo de CBDC. Você tem geralmente 2 tipos de CBDC, né? A CBDC de atacado e a CBDC de varejo, né? Os bancos centrais, aqueles que não têm infraestrutura de pagamento eficiente nos países, eles focam muito na CBDC de varejo, né? Porque você precisa melhorar a vida do cidadão, o cara precisa pagar, demora 2 dias para receber, não é, né? O Brasil não precisa disso. Porque o Brasil tem um Pix. Acabou, você Pix aí, Pix aqui, chegou o dinheiro em segundos, né? Então, e aí a CBDC de atacado é aquela interbancária. Só os bancos atuam em cima dela, né? E aí, para melhorar outros serviços de liquidação, reduzir o risco do ecossistema financeiro. O Banco Central do Brasil decidiu fazer as duas ao mesmo tempo, né? Inclusive, que é o depósito tokenizado, que é como se fosse a CBDC de varejo, e o DREX, que é o de atacado. Então, você traz uma camada de complexidade a mais, né? Porque você tem mais de um smart contract. Então, no caso do DREX, né, você tem um smart contract do depósito tokenizado, cada banco vai ter o seu, vai servir para liquidar as operações dentro do banco, interagindo com o outro smart contract, que é o smart contract do DREX, que é o de atacado, né? Então, se acaba trazendo essa complexidade. Aí, voltando ao tema de privacidade, você tem que garantir a privacidade de tudo isso, né? Então, por exemplo, hoje ninguém tem acesso quanto que é a base de depósito de um banco, né? Você não vai poder ter isso no DREX, né? Então, eu acho que tem esses detalhes. Mas, aqui todos os colegas falaram aqui, né? O Brasil está muito à frente, né? A gente participa dos fóruns. A semana passada até saiu um post nosso na Digital Pound Foundation. A gente foi no mês passado em Frankfurt, na conferência de Eurodigital. Semana que vem tem mais uma conferência, vão estar os bancos centrais. O ano passado a gente entrou numa competição do BIS na Índia, a gente fez um sistema de cross-border solution. Então, assim, está todo mundo olhando os bancos centrais. Tem 138 projetos de CBDC no mundo, acontecendo agora, em diferentes estágios de maturidade. O brasileiro é o que está mais avançado, apesar de que as pessoas, né, falam, pô, está atrasado, jogou para o ano que vem. Cara, é complexo, não adianta, né? A Carol falou aqui, é o Web3, é outro paradigma de atuação, de infraestrutura, de tecnologia. A fase 2 do DREX vai ser muito legal. O Banco Central abriu para os bancos proporem aí casos de usos novos, né? Desde valor mobiliário tokenizado na rede, protocolo de DeFi para fazer empréstimo automatizado. Tem gente que está falando de fazer um smart contract de DeFi para seguros. Enfim, tem uma inovação ali que vai ser proposta e a gente está animado, porque é aí que a gente vai ver novos modelos de negócio, né? Como que a economia tokenizada vai girar em cima desses novos modelos e trazendo mais benefícios para a sociedade, né? Os bancos, né, vão ter desafios, né? Eu dei um exemplo aqui, a gente estava num banco, ele falou, vou tokenizar imóvel. O cidadão vai confiar para guardar o imóvel com o Banco ABC, ou com o Banco X, ou o Banco Y, né? Não vai guardar na carteira dele. E aí, só que esse cidadão vai falar assim, olha, tem um DeFi, um protocolo de empréstimo DeFi, eu não vou pegar o empréstimo com o banco, eu vou botar o meu imóvel colateralizado nesse DeFi e vou pegar um empréstimo mais barato. Mas o banco fala assim, mas
Pô, não vou permitir. Aí o cliente vai tirar o token do imóvel dele desse banco, vai passar para um banco que vai permitir. Mas como que eu ganho dinheiro? Talvez fazendo pegando uma parte desse empréstimo, não sei, a gente vai ter que repensar os modelos de negócio para frente. Várias mecânicas mudadas, isso é bem interessante. Vai ser um grande sandbox para inovação dentro dessa realidade. Né? Posso puxar esse ponto? Claro, inclusive vou jogar para você essa, falando de aplicação para crédito e tal, mas complementa essa daí, a gente já emenda. Eu acho essa discussão vai ser a mais legal quando estiver falando do Drex, da segunda fase, né? Porque conversando com o mercado, converso com bastante gente, assim, você ainda vê muita reserva de mercado das ideias e preocupação dos bancos. Então, assim, esse caso daqui eu acho que vai ser, mas não vão levar ainda, não sei, deixa eu ver o que o pessoal vai trazer e tal. Porque, assim, são essas tecnologias, quando a gente fala me fugiu a palavra aqui, mas quando você destrói as cadeias, né? Você... Integra, né? Você fala. Integra não, cadeias? Não. Durabilidade? Não, mas assim, hoje você tem tudo dentro do celular. Desmaterialização. Desmaterialização. Que tem a ver com a desintermediação. Né? Você remodela indústrias inteiras aqui dentro. Né? Hoje a gente fala o banco tem um papel muito forte dentro, por exemplo, da gestão da garantia. Eu penso, será que no futuro vai ser o banco que vai ter esse papel tão forte dentro da gestão da garantia? E até por essas questões, né? Quando a gente fala do movimento de antecipação de recebíveis, o movimento assim foi muito complicado de andar. Talvez o Drex entre antes que o registro de recebíveis, porque é um movimento que mexe com o bolso de gente que tem muita participação financeira lá dentro, né? Então, mas assim, eu acho que, aí voltando para a questão do crédito, né? Eu acho que é uma mudança de paradigma muito grande para o crédito. Essa questão de, por exemplo, um dos cases, fragmentação de ativos. Hoje, eu pego um carro que eu quero dar como garantia de uma operação, vai ter esse carro inteiro travado dentro de um banco para fazer a garantia de uma operação. Por que eu não posso pegar lá, meu carro vale 50 mil reais? Eu quero pegar um empréstimo de 5 mil reais e dar como garantia para essa instituição que me deu isso, mas o resto do carro continua sendo meu. Eu quero dar um pedaço disso daqui como garantia. E eu gosto muito, assim, quando a gente fala de garantia, de cases vinculados à IoT também, né? Então você pega, por exemplo, o John Deere, está fazendo lá financiamento de tratores, máquinas e equipamentos. Os carros já saem, os tratores já saem com IoT integrado dentro do trator, que se tem algum problema de pagamento, o trator deixa de funcionar. Então você pega, começa a juntar as peças, né? Um IoT vinculado a um smart contract, vinculado a uma gestão de garantias, tudo isso integrado dentro de um mundo que não necessariamente eu estou falando nem de instituição financeira aqui no meio. Eu estou falando de algo totalmente diferente. Fala, Carol. E falando dessa questão de flexibilidade ali, do que dá para fazer no contrato inteligente, é muito interessante todas as travas que a gente também consegue colocar dentro do próprio contrato inteligente. Então, até covenants de contratos financeiros que hoje você tem. Codificados na operação. Codificados dentro da operação. Por exemplo, a gente montou um módulo de compliance e a gente consegue setar valor máximo de transação individual, valor máximo de transação por ano. A gente consegue setar data de vencimento dos tokens, data de vencimento do contrato inteligente. Então, assim, dá para fazer muita coisa. Então é isso, assim, acho que é uma desmaterialização de cadeia. Só para vocês entenderem, assim, né? Mas vou trazer o exemplo batido de Kodak, porque a gente fala Kodak e tal, acabou com toda uma cadeia. Mas pensem a quantidade de players que estavam envolvidos nessa cadeia. Era desde indústria química para fazer revelação, indústria de papel, a indústria de tecnologia. A desintermediação, a desmaterialização muda a indústria inteira. Então, assim, o que a gente enxerga hoje, banco, a empresa de seguros, o cartório, o escritório de advocacia, esses players vão mudar de papel. E o avanço não perdoa ninguém, né? Assim, a gente bem sabe, a gente viu o streaming também, todo esse processo. A coisa vem acontecendo, eu acho que já tem momentum, né? Assim, dá para fazer, como a Carol falou, uma coisa dá para fazer, outra coisa é quando a gente joga no mainstream, porque
regulatoriamente dá para fazer, os testes como o Viriato está fazendo de tecnologia para contornar problemas estão acontecendo. Então a coisa vai caminhando e aí aquela coisa, aí o banco fica com, e as instituições ficam com reserva em colocar um caso ou outro caso, mas o mercado vai acabar empurrando certos casos. E aí é o papel do regulador. Sim. O papel do regulador empurrando a agenda Sim. é o que permite com que esse nível de discussão aconteça, com que esses casos tenham espaço para ganhar força. Isso é muito amplo. Quando a gente fala de PIX, por exemplo, também ia mexer com vários elementos. O mercado avançou e o PIX, falando de pagamento, ele já mexe com várias alavancas. Isso aqui mexe com mais alavancas, né? E se você vai fazer uma intervenção, pode ficar à vontade. Não, a intervenção foi que é interessante porque quando a gente olha a parte de tecnologia em si, né? E aí muita gente fala que smart contracts, a gente fica assim, aí todo mundo fala, pô, e a Ripple, né? Como é que a Ripple vai entrar nessa festa? Porque todo mundo quer contribuir e a Ripple também quer contribuir. E aí, eu sei que tentando não ser mais, não sendo técnico possível, mas assim, existe, né, todo esse universo que existe hoje no Banco Central é um universo em cima de uma rede que é uma rede de Ethereum, né? É uma rede Ethereum Virtual Machine, né? Ou seja, é uma rede que ela consegue trazer outras redes, né, variações da rede Ethereum, e aí que é interessante, mas aí todo mundo, tá, mas como é que a Ripple entra? Eu falei, não, a gente quer contribuir. E aí nessa segunda parte agora, que é a parte justamente de interoperabilidade, né? É onde a gente vê que a gente consegue trazer, por exemplo, tudo que a Ripple construiu na rede de blockchain, né, na parte de XRP Ledger, na parte de pagamentos, a gente consegue trazer e está sendo criada uma ponte. Então, existe uma ponte sendo criada EVM, Ethereum Virtual Machine, Sidechain. E isso eu falo para a Ripple, mas todo mundo que está com outras redes, né? Vão ser criadas pontes, né? Ponte em cima disso, onde cada rede vai conseguir resolver um problema. Então, assim, a Ripple é muito forte em execução de executar transações. Né? A Ripple tem protocolos, por exemplo, de empréstimo que está sendo feito, protocolos nativos. Então, muitas vezes você vai ter multi-redes trabalhando, onde você vai conseguir levar para uma rede, transacionar aquela rede, executar aquilo e voltar para uma rede anterior, que seria uma rede, por exemplo, a Bezo e outras redes. Né? Então, o que é interessante porque a Ripple ela está há 10 anos nesse mercado já. Então, assim, só de transações financeiras que a gente criou na nossa rede hoje foram de $50 bilhões. E com força no cross-border também, né? O caso do cross-border, né? O caso de uso da Ripple muito forte é cross-border, né? Então, usando a nossa rede, transacionando, então, usando a XRP Ledger, né? Como uma blockchain, então ela foi mais testada, né? 27 milhões de transações, né? $50 bilhões foram transacionadas nela já. Então, assim, é interessante que a gente tem vários desafios, mas um deles também é de robustez, mas muitas coisas, assim, ninguém é perfeito. A Ripple não é perfeita, a XRP Ledger não é perfeita, né? A Ripple, então todo mundo tem que criar uma colaboração e usar. E ó, agora transaciona para mim você, faz um lending, agora retorna, vamos para outra rede agora, volta. É uma multi-rede, né? Isso é muito interessante. E aquela coisa, assim, como mexe com o mercado como um todo, nós estamos falando de várias especificidades para a sociedade comum, né? É cross-setor, né? E até quando a gente fala de dentro de certos setores, ainda tem uma cadeia ali dentro para poder prover cada bloquinho de Lego para fazer essas coisas funcionarem. Você falar alguma coisa, Bradaschi? Eu ia falar assim, um caso que eu gostaria muito de ver um movimento do regulador em relação à gestão de identidade e o caso para a pessoa jurídica também, que nem a Regina falou aqui, de gestão de contratos sociais, firmas em poderes, procurações. Isso eu acho que assim, a vinculação de uma gestão unificada de identidade, esse tipo de gestão da identidade, tanto da empresa quanto das pessoas, né? Vinculadas a esse processo aqui, eu acho que é o que vai viabilizar também muito a desburocratização, não só do token, mas, por exemplo, pegando a questão de por que o Open Finance para B2B não pegou. Por causa de tudo. É questão de... alçada de você ter vários... Você não sabe, cada banco, você for lá, vai falar, quem que tem alçada aqui para dar controle para acesso à conta corrente de uma empresa? Quem que é o procurador, que não sei o que, é o sócio, tem a procuração, tem firma poder, são 2 sócios que precisam assinar para isso daqui ter. E cada banco está se protegendo também. Tinha um chefe meu que falava que tudo na vida tem uma desculpa boa e uma verdadeira, né? A boa é falar, não, aqui a gente está protegendo a privacidade e tal, mas a verdadeira, sim, bancos não querem dar acesso a essas informações, né? Então, assim, você ter alguma coisa centralizada que viabilizar esse tipo de coisa, gestão de contratos, gestão de empréstimos, de garantias,
permissionamento para acesso às informações e para você ter essa questão da privacidade garantida. Eu acho que esse é uma peça que ainda está faltando um movimento e tem que ser um movimento top-down. Não adianta a gente falar, minha empresa já faz tokenização de não sei o que, de identidade e tal. Não adianta, se você quer fazer um mercado ponta a ponta, você tem que ter alguém de cima que traga essa visão. Você vai fazer um adendo, cara? Eu ia falar dessa questão de identidade, e aí só explicando qual a importância de ter uma gestão de identidade on-chain. Vocês devem saber, poxa, a gente tem que fazer KYC todas as vezes que a gente vai abrir uma conta. Se a gente tem uma gestão de identidade on-chain, a gente só precisa fazer esse processo de KYC uma vez. As coisas, elas mudam de uma forma absurda. E essa parte, até falando um pouco de experiência pessoal, eu sou chefe de produto. E é uma coisa que eu luto muito internamente. E também é uma coisa... É uma questão de mercado, tem resistência, tem muita resistência. Que a gente está comparando, de novo, a gente está comparando diretamente o Web 2 com o Web 3. Essa comparação, às vezes, ela não é direta, é um trade-off. A gente talvez não tenha a velocidade que a gente tem numa Web 2. Mas, em contrapartida, usando a Web 3, a gente tem toda a questão de interoperabilidade. Então, quando você sai daquele ambiente que você está transacionando e você coloca outros ambientes na cadeia, aí sim o Web 3 faz todo sentido, porque o token ele carrega a informação entre esses ambientes. E antes essa gestão, na Web 2, ela é feita com um banco de dados. E é um inferno fazer essa gestão de custódia usando banco de dados. É interessante isso. E também é um elemento que a gente falou, né? A transparência também, que toda a Web3 traz, ela choca em vários aspectos com que a gente vê de como as coisas estão construídas, né? Então a gente tem um trade-off para ser feito e eu entendo que o mercado está caminhando para tentar resolver isso e eventualmente alterar dinâmicas também. E falando disso, pessoal, a gente está chegando no final aqui do painel. Eu queria esse exercício prospectivo, né, olhando para frente. A gente espera que a gente vai ver, somente até um eventual tombamento completo para uma nova realidade Web3, potencialmente, várias conexões sendo feitas, né, unindo o mundo das finanças tradicionais, o mundo DeFi, o mundo blockchain de uma forma mais ampla, né? E a gente já vê coisas sendo feitas no mercado e a gente deve intensificar ainda mais. Como é que vocês imaginam essas pontes sendo estabelecidas, né? E também a mudança de mecânica de produtos, serviços sendo ofertados, né? Ou seja, o que vocês veem de alteração olhando para frente e como esse processo de ponte ele vai acabar acontecendo, que já está em curso, muita coisa sendo feita, a gente falou no painel anterior também, mas eu queria entender como que vocês veem isso se dando na prática, né, e como isso acaba abalando algumas mecânicas tradicionais, começando aqui com o Viriato. Acho que, pegando um gancho, né, da parte de interoperabilidade, a gente acredita muito que vão existir redes de propósito específico, né? Não vai dar para colocar tudo numa rede por questões regulatórias, etc. Então, vai requerer essa integração entre as redes, né? Alguns tokens vão ter que fluir, outros não. E isso vai trazer uma camada de complexidade a mais. A gente fez a Núclea aqui, amanhã entra a primeira, a gente montou lá a rede da Núclea para tokenização de duplicatas, né? Público, duplicatas, e vão vir outros ativos, especialmente os ativos de crédito. E aí, em algum momento, ela vai ter que conversar com a rede do Drex, né? Então, eu acho que, olhando para frente, assim, esses são os desafios que a gente vai enfrentar. Como é que a gente integra esse mundo novo todo e com segurança, né? Acho que aqui é uma feira de banco, né? Então, a gente sabe que precisa ter segurança, tem que estar à frente de tudo. E eu acho que em cima disso vão surgir novos provedores de tecnologia, de infraestrutura que vão trazer soluções para resolver isso. Os bancos eventualmente vão construir também. Então, acho que vai ser bem interessante aqui ver como é que esse mercado vai se desenrolar, né? Você pega a InfraToken, fez um sistema de smart contract sensacional, acelera a adoção pelo banco de tokenização, né? E assim por diante. Então, acho que vai ser isso. A Ripple, né, tem a empresa de custódia, então você consegue fazer custódia
Então acho que isso vai ser essa dinâmica, assim, vai ser uma composição. A gente fala de composability, vai ter que compor, senão não vai sair na frente, na minha opinião. A reinvenção do mercado é a criação de um bicho novo aqui que está abarcando essas capacidades, mas dando conta de preservar elementos que são caros ao mercado em alguns aspectos, como segurança que você falou. Carol, como é que você entende isso aí para a gente complementar? Essa ponte com o sistema legado, ela é bem sensível e eu acredito que tem que ter uma interlocução muito grande entre o sistema legado e a Web3. E aí como é que eu faço essa interlocução lá pela InfraToken? A gente tem metade do time que vem desse universo tradicional e a gente tem metade do time que é cabeça Web3, folha em branco. Full Web3. E eles normalmente, eles começaram a InfraToken, eles não conheciam o outro lado. E hoje a gente construiu algumas ferramentas que a gente importa ali da Web2, que são ferramentas fantásticas. Dá um exemplo, RBAC. Sistema de RBAC, a gente montou um sistema de RBAC para a Web2 e a gente trouxe esse conceito de RBAC para a Web3. Então, quais tipos de permissionamento os colaboradores das instituições financeiras eles podem ter para mexer no contrato inteligente? Porque, para quem não sabe, não adianta você fazer toda a programação via back-end, via front-end, se você não faz na blockchain, porque dá para você fazer um backdoor e ir na blockchain direto. Então, você também precisa desse sistema de permissionamento diretamente na blockchain. São alguns exemplos do que dá para a gente importar ali da Web2. Sensacional. Tem que ter essa conversão e pegando boas práticas aqui, tentando transpor para uma realidade que é muito mais ampla como a do Web3, né? Bradaska, o que você me diz aí dessa... Eu vou na linha que vocês estão falando, acho que assim, pelo que eu estou entendendo, vocês estão falando assim, acho que tem casos de uso hoje da Web2 que vão ser transformados mais rapidamente na Web3. Acho que o caso do Ripple é um que a gente sabe, né? Quanto tempo demorava uma remessa internacional? Dias, 10 dias, eventualmente agora você faz quase instantaneamente esse tipo de coisa, né? Eu acho que a questão aí que a gente está falando de gestão de custódia, a parte de tokenização de emissão de dívidas, coisas do tipo, ampliação do acesso a outros tipos de investidores para papéis que hoje estão restritos a menos entidades no mercado. Eu acho que esses são os casos rápidos de adoção que a gente vai ver uma velocidade grande. Eu estou aqui esperando os casos de ruptura de cadeia. E eu acho que esses aqui a gente vai tá enxergando daqui 3 anos alguma coisa realmente diferente acontecendo. Quero só, antes aqui passar, mas por exemplo, como se acaba com Drex, com boa parte da corrupção no país. Você tem o orçamento tokenizado com Drex, você consegue saber aquele centavo foi passado para determinado estado usou para tal fim pagou tal nota fiscal de que fornecedor. Você consegue rastrear de cabo a rabo tudo o que está acontecendo, origem, destino do dinheiro. Esse tipo de caso que eu quero começar a ver no mercado. Esse tipo de aplicação que a tecnologia traz, que vai trazer realmente uma mudança de paradigma na forma com que a gente encara que a tecnologia pode modificar o dia a dia das pessoas, da gestão de um país, de uma empresa. Eu acho que é esse tipo de coisa que eu quero ver. Ainda estou esperando para ver quando que a gente vai ter esse movimento para acontecer. E impactando e impulsionando a sociedade de forma bem maior do que a gente está falando da caixinha do mundo financeiro aqui, né? Nesse aspecto realmente vamos ver coisas, mas também espero para ver quando vai ser esse momento. E Silvio, conta para a gente então. A gente... Não, aqui está todo mundo alinhado, né? Isso é interessante demais porque você vê que nesse mercado de Web3, mercado que a gente faz parte, não tem competidor, né? Porque não tem mercado ainda, né? Então, existe os players, né? Todo mundo se trabalha em conjunto e tenta fazer algo legal. Então, hoje a grande dificuldade são os casos de uso, né? Que o Marcelo estava falando. Quem é que está buscando? Então, a gente tem tecnologia,
Mas e os casos de uso, né? Quem é que está buscando isso? Então, assim, está todo mundo tentando buscar e tal, mas a gente tem que ter uma plataforma. Alguma forma... Estou agora sanduíche aqui, estou ouvindo minha voz. Então tira aqui e continua. Isso, acabou o sanduíche. Quem é o que? Ruth Lemos, quem é? Nem falar isso aqui em público, né, tadinho? Mas, enfim, o que acontece hoje é que nesse ecossistema, a gente precisa ter uma plataforma. Como a Ripple vê isso? A Ripple vê, por exemplo, a Ripple ela é muito grande nesse mercado, né? Uma empresa global, né? Com 1.000 funcionários, né? Tem caixa. Então a gente entende que, como é que a gente agrega essa conversa? Tem muita conversa rolando aqui, como é que a gente entra nessa conversa, né? Então, por exemplo, a gente tem programas de, por exemplo, a gente lançou, a gente tem a Ripple colocou 1 bilhão de XRPs, que seria $500 milhão, em grants. Criou um fundo de grants, todo mundo. Lançamos na Ethereum Rio, e a XRP Ledger foi lá na Ethereum Rio como parceira, imagina, são redes diferentes. Né, criou lá, ajudou a participar na rede e lançou o programa de grants para o Brasil. Aí grants seria uma camada mais nova, da rapaziada, da molecada, né? Aí você começa já a ter um outro nível de grants, que é o nível de acelerador de startup. Você vai querer, então, você cria uma camada onde a gente começa a trabalhar num nível de bancos como aqui, né, na feira, né, Drex, no regulador, CRIA, Drex. E você vem por baixo também, no outro ciclo também, fazendo um ciclo de vida ali embaixo, trazendo a galera de baixo de os startups, né, empresas que estão começando, dar essa força para tentar criar a plataforma de caso de uso, né? Então, assim, nossa estratégia é muito óbvia do tipo, cara, vamos ajudar todo mundo aqui. Claro, a XRP Ledger está aqui, você pode usar, tem custódia, uma série de coisas. Então, eu vejo que é muito mais um trabalho de... o lindo disso é que não tem competidor, todo mundo, os grandes bancos fazendo Drex junto, todo mundo está junto, trabalhando para criar alguma coisa em conjunto, mas ainda falta um canal para trazer os casos de uso, né? Fazer um pouco mais inclusivo e tal, e a Ripple está tentando ajudar dessa forma, né? Nesse ecossistema, ser mais inclusivo e criar ferramentas para acelerar esse processo. Maravilha. A gente vê que é uma realidade muito mais colaborativa, né? Que acaba tendo vários pontos de contato, muita coisa sendo surgida, porque na verdade a gente tem muita especificidade para tratar, tem várias lacunas para se acomodar, desde casos de uso a, de fato, possibilidades para o consumidor final, e tudo isso operando sincronamente. É difícil, é desafiador, vocês estão nessa toada, mas eu acredito que a gente está... à medida que a gente vai chegando na porta da economia tokenizada, tudo isso vai ter que ser encarado de frente, está sendo encarado. E, novamente, a gente tem um impulso regulatório que, entendo, vai fazer toda a diferença para que isso aconteça mais rápido que outras partes do mundo. E feliz somos nós que estamos aproveitando essas oportunidades aqui no Brasil. Bom, queria agradecer, a gente chegou no final desse painel. Uma salva de palmas aqui para os nossos painelistas.